hoje, a palavra de Deus nos traz um alerta de Jesus. Ele critica os fariseus que ensinam a lei, mas não a praticam. Pregam a humildade, mas buscam honrarias. Fazem grandes discursos sobre o bem, mas não movem um dedo para ajudar os outros. Quantas vezes vemos isso no mundo de hoje, não é? Gente que fala bonito, mas age ao contrário do que ensina. Hoje a nossa reflexão é sobre a importância da coerência entre palavra e ação. Para isso, eu recebo aqui no estúdio o missionário redentorista Padre Jadeilson Santos, que está com a gente para ter esse café da manhã especial. Padre, bom dia. Bom dia, Wilke. Bom dia você que nos acompanha nessa manhã, juntos aqui na TV Pai Eterno. Assunto interessante, viu? Senta aí para a gente bater o nosso papo, tomar o nosso café de hoje, que hoje em dia está comum, né, Padre? O discurso bonito demais, mas na prática mesmo as pessoas vivem outra realidade. Exatamente. Serviu o cafezinho para o senhor aqui. E Jesus, hoje no Evangelho, vai nos alertar, né, e chamar a atenção dos discípulos e de todos aqueles que o seguiam para a humildade. A humildade no sentido de nos reconhecermos pecadores, necessitados da graça, do perdão de Deus. Antes de apontar o erro, o pecado do outro, reconhecer que eu também posso cometer, ou eu também estou cometendo o mesmo erro. Então, buscar, né, uma coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você vive. E aí Jesus toma como parâmetro os mestres da lei e os fariseus, né, que tinham conhecimento. Quantas vezes nós temos conhecimento da lei e praticamos algo errado? Um exemplo bem simples no trânsito, Wilke. Nós temos consciência da lei. A lei é o sinal, quando está vermelho, é para você parar e esperar. O que acontece na prática? A pessoa fura o sinal na frente de todo mundo. Tem outro exemplo também que é claro, né? Na rodovia, eu moro aqui, perto da rodovia dos Romeiros, né? E aí a gente percebe que tem aqueles redutores de velocidade, de 40, a pessoa freia só para passar ali e depois acelera novamente. A ideia não é essa, né? Então a gente sabe que o trecho da via é para a gente andar a certa velocidade e a gente meio que burla a lei, freia só na hora de passar por aquele redutor ali. Então, saber conhecer a lei, o discurso ser bonito, não é suficiente. Exatamente. E o que Jesus chama a atenção é justamente para essas coisas simples da vida, do cotidiano, né? Às vezes nós nos preocupamos em ter conhecimento, mas o conhecimento está muito longe da prática. Então, o que Jesus pede é para que nós, de fato, que a nossa prática, que o nosso agir esteja em consonância com aquilo que nós temos consciência do que é certo e do que é errado. E o tempo da Quaresma é esse tempo de purificar. Sabemos que entre o ideal e o que nós realizamos, muitas vezes existe um abismo aqui, né? Existe uma incoerência porque somos humanos. Mas o tempo da Quaresma é esse tempo. Reconhecer as nossas faltas, as nossas misérias, esses desvios de conduta que nós praticamos, recorrer à misericórdia do Pai e mudar de vida. Que não adianta de nada eu ter consciência do que é certo, do que é errado e continuar praticando o que é errado. Não faz sentido para a nossa vida, né? E ele vai dizer também que o maior entre nós é aquele que serve. Queria que o senhor falasse sobre isso para a gente. O evangelho de hoje, além de falar dessa incoerência entre aquilo que os fariseus falavam e viviam, Jesus chama a atenção porque eles buscavam lugares de distinção, de honra, privilégios, elogios. Quem de nós não quer ser elogiado? Mas Jesus reconhece que nós não podemos viver em busca desses privilégios. Nós precisamos nos colocar como aquele que serve. E Jesus foi o maior de todos os exemplos. Ele não veio como ele diz, né, para ser servido, mas ele veio para servir. Ele colocou o avental da humildade, do serviço, se abaixou, lavou os pés dos discípulos, justamente para dizer que a atitude do cristão precisa estar fundamentada na humildade. Muitas vezes nós compreendemos erroneamente a humildade, né? Ah, fulano é humilde,
né? Até de uma forma muito pejorativa, mas a humildade na perspectiva cristã é de fato esse abaixamento diante do outro, diante das nossas vontades. Na perspectiva humana, nós podemos até comparar como humilhação, né? Fulano se humilhou, como se isso fosse... Não, a humilhação, né, a humildade cristã é de fato esse curvar-se diante de algo que é maior. O que é maior diante de nós? Deus. Perfeito. A gente tem ainda nessa questão de ver o humilde como pequeno, né? Só que na verdade o evangelho de hoje fala que é justamente o contrário. Aquele que consegue ser humilde, ele na verdade é o maior entre todos ali. Exato, porque é justamente para contrapor o pensamento humano. Nós nos achamos que somos maiores porque temos poder, porque temos coisas. E aí Jesus diz, não, a nossa grandeza está na capacidade de servir. Quanto mais eu desenvolvo essa habilidade, essa predisposição em servir ao outro na gratuidade, porque aí também existe o servir, né, querendo algo em troca, do serviço na gratuidade. É o que está escrito lá também, né? Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros, está dizendo lá no evangelho de hoje. Então a gente também tem que fazer o bem, mas não com o objetivo de ser reconhecido pelo bem que a gente está fazendo. O que nós já ouvimos nesses dias da Quaresma, quando Jesus disse, olha, quando você quiser rezar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao Pai. É, de fato, viver, né, para Deus, na intimidade com Deus, e não para ser visto pelos outros. Nós precisamos viver em busca dessa proximidade com o Pai, que já conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? Quantas vezes nós falamos algo, mas dentro de nós é uma outra coisa. Então Deus vê a nossa incoerência. Podemos até enganar as pessoas que estão à nossa volta, mas Deus conhece o nosso coração. E a humildade é uma virtude que pode ser treinada e pode ser ensinada também? Sim, sim. Eu acredito que exige de nós, primeiramente, uma proximidade com a palavra, porque Wilker, nós só vamos viver as virtudes cristãs se nós permitirmos que a palavra de Deus nos ilumine, porque a palavra é o parâmetro. E que palavra é? Jesus. Jesus se encarnou. Então eu preciso olhar para Jesus e perceber, será que eu estou semelhante a Ele? O que Jesus faria nesta situação? Jesus seria arrogante? Jesus iria humilhar a pessoa? O que é que Jesus faria nessa situação? Então, essa atitude de se perguntar o que Jesus faria no meu lugar vai lhe possibilitar cultivar e criar em você uma atitude diferente. Se fosse o Wilker, seria assim, mas vai ser Jesus que vai agir nesse momento. É desafiador fazer isso, né? Muito. É muito desafiador, porque vai contra a nossa natureza, né? Exatamente. E como que a gente faz para diferenciar a humildade da submissão? Porque tem uma diferença aí. Sim, sim. Nós precisamos compreender que o nosso projeto é de obediência e de fidelidade à vontade de Deus. Eu não sou... E diante disso, existe algo maior diante de mim, como eu falava. Deus, a sua vontade, o seu projeto. Então, eu preciso me colocar submisso a essa vontade, submisso a esse projeto. Outra perspectiva de submissão seria algo que eu me obrigo a fazer ou ser. Mas nessa perspectiva, nós não há aqui a gratuidade, não há aqui a predisposição a, de fato, fazer a vontade de Deus. Eu acredito que entre a humildade é algo que, de fato, nós nos propomos, nós, de fato, permitimos que a semente de Deus germine em nosso coração, em nossa vida. E aí, as raízes que forem plantadas, firmadas na nossa vida,
vão produzir frutos. E a humildade é um dos frutos que nós colhemos quando nos propomos a fazer a vontade de Deus. Muito bem, 8h11. Quero convidar você aí de casa, convidar o Padre Jadeilson também, a conhecer um exemplo de tudo isso que a gente está falando aqui. Um verdadeiro exemplo de humildade. A gente vai mostrar que, de que forma, né, essa virtude pode ser praticada no dia a dia. O exemplo vem lá de São Paulo, onde uma família resolveu arregaçar as mangas para ajudar e servir os pobres. No trabalho da Pastoral do Povo de Rua, o vulnerável é visto como alguém da família. E mais do que alimentar o corpo, o prato de comida também pode ser um conforto para a alma. O Alan Ribeiro preparou uma reportagem, eu convido você a assistir. Primeiro, os alimentos começam a ser cortados. Depois, vão para uma panela. E o tempero aqui é especial, o amor. E esse banquete vai alimentar quem tem fome nas ruas de Guarulhos, São Paulo. Hoje, são mais de 20 agentes de pastoral. Mas tudo começou com o seu José Maria, que há cerca de 10 anos deu início, junto com a família, à Pastoral do Povo de Rua. Aqui na Paróquia Santa Terezinha, nosso trabalho começou por uma indignação, que a gente tinha os moradores que ficavam do outro lado da rua, então eles tinham que deslocar para o banheiro da igreja, então aqui fica fechado. E alguns dos meninos que moravam na rua, que estavam na rua, eu conheci de criança, que jogou bola comigo, tipo, brincadeira normal. Mas esse trabalho começou praticamente na minha casa. Era eu, minha mãe, minha esposa e minha sobrinha, e nós todo sábado, depois dessa indignação, todo sábado a gente passou a fazer. Então no começo a gente fazia a média de 30 refeições e todo sábado a gente saía. Então foi mais por indignação, de que a gente saía da missa normal e aceitava ver aquela condição, não fazer nada. Não dava um café, não dava uma água. E toda uma força-tarefa é montada para poder servir as refeições. E o seu José Maria fica de olho em tudo e dá o suporte necessário à equipe. A gente começa às 16 horas em ponto. Se tiver 2 pessoas, às 16 horas. A gente passa por refeitório, vamos fazer a oração. A oração que a gente faz é o Vinde Espírito Santo, o Pai Nosso, uma Ave Maria, aí começam os trabalhos. Quem vai para a cozinha vai fazer o preparo da refeição, já tem o feijão, a gente prepara de manhã, deixa separado, e eles só vêm, cozinham, aí começa todo o trabalho. Às 17 horas em ponto, a gente começa a distribuir. Então começa a fazer a alimentação, cada um tem específico a sua área, tem um pessoal que é da cozinha e tem um pessoal que é do refeitório. Então, em determinado momento, às 17 horas, a gente vai se reunir, aí começa a passar as marmitex preparadas e a gente coloca nas caixas para ir para a rua. E cada detalhe é importante para que o alimento servido possa alimentar o corpo e, ao mesmo tempo, a acolhida sustente a alma. Eles nos recebem com muita alegria. Não é o prato de comida. É igual muitas vezes ele fala, não é a marmita, é a presença de vocês. Ali a gente ouve o desabafo deles, ouve a história deles. E é mais uma família, é uma extensão da nossa casa, uma extensão do nosso evangelho. E não só as refeições, mas os irmãos de rua podem também, no espaço da pastoral, tomar um banho. Todo sábado a gente dá uma roupa nova. Usada, mas a gente faz uma triagem, uma roupa nova. Ele recebe uma camiseta, uma calça ou bermuda, uma cueca e a meia. E cuidadosamente, a pastoral acolhe sem distinção, ofertando dignidade a quem os busca. E lá nós temos 2 banheiros, é um banheiro comum, mas temos um banheiro dedicado à população LGBTQIA+. Se chegou um irmão que ele se identifica como mulher, é lá que ele vai tomar banho, é lá que ele vai receber a roupa que ele se identifica. Se ele for homem e se identifica como mulher, é a mesma história. A gente vai dar a roupa para ele de acordo com o que ele se identifica. Não é o que a gente quer, não é o que a gente sente, é o que eles são. Isso passa principalmente pelo respeito. E estar diante dos mais necessitados é poder viver na prática o Evangelho. Eu sempre falo para os meninos na rua que eles falam assim, bonito o trabalho de vocês. Eu falo que não é um trabalho bonito. É
É um trabalho necessário, se passa a ser necessário porque a gente vem na missa, ouve homilias e fala do pobre, diz do pobre, e quando a gente vai na rua a gente encontra essa pessoa. Então, para a gente da pastoral, a gente olha como eles são o espelho de Cristo, as marcas de Cristo. Então, a gente começa a fazer esse trabalho e começa a olhar que nosso trabalho ele se passa a ser importante para a população de rua. Então, é gratificante. Eu me sinto gratificado em que Deus tem me escolhido, Jesus Cristo tem me escolhido para essa missão. Que exemplo bonito, né? Um gesto concreto ali de alguém que se inquietou pelo sofrimento do outro. Ouvimos aí na reportagem, né? O entrevistado falando que saía da missa, via do outro lado da rua pessoas em situação de rua passando necessidade. Isso inquietou o coração dele. E é o que a gente precisa pensar, né, padre? Não é normal a gente ver o sofrimento de outra pessoa e não sentir nada. O natural é que a gente se incomode com o sofrimento do outro, né? E aí a gente tem que buscar servir aquele da maneira que a gente consegue fazer. O exemplo que a gente viu agora na reportagem. Exatamente. É o que a palavra de Deus vai nos dizer, né? Essas criaturas me honram com os lábios, mas as suas atitudes dizem o contrário. Nós vemos aí um exemplo claro, né? De coerência entre aquilo que é rezado e o desejo cotidiano. Eu fico, às vezes a gente fica de mãos atadas diante da realidade que nós vivemos. Mas são assim, atitudes simples, do cotidiano. Nem todo mundo pode fazer alguma coisa. É um estender a mão, é uma palavra, é um abraço, né? É 1 quilo de alimento, é um copo de água. São coisas simples que, de fato, vão tirar, né, desse abismo entre aquilo que... Essa incoerência de vida que nós muitas vezes mergulhamos. É isso, né? Se eu saio da missa, eu olho pra frente e eu vejo o meu irmão em situação de sofrimento e não faço nada, eu não estou sendo coerente com aquilo que eu estou vivendo dentro da igreja, né? Estou pregando ali dentro da igreja, estou escutando e estou vivendo, estou percebendo que outra pessoa precisa. E eu posso ajudar, é o que a gente está falando, né? Eu posso ajudar o outro. De algum modo eu posso ajudar. Mesmo que seja só estendendo a mão àquela pessoa, só ouvindo o que ela tem a me dizer. Às vezes, financeiramente, eu posso fazer pouco, mas existem outras formas de ajudar também. Padre, agora 8h18, quero que o senhor tire aqui uma palavra para que a gente comente sobre ela, palavra que tem sempre a ver com o assunto que estamos tratando aqui. Hoje falando bastante sobre serviço, falando bastante sobre humildade. Eu quero saber qual que é a palavra. Conta aí pra gente. A palavra para nos iluminar hoje é a palavra Pai. E o que a gente pode dizer a respeito dessa palavra no contexto do Evangelho de hoje? Jesus diz no Evangelho, né, que nós temos um Pai. E esse Pai olha por nós. E esse Pai nos enviou um Filho para nos ensinar a amar. Amar não com palavras, mas amar com atitudes. Então, nós conhecemos o Pai por meio do Filho. E é no cotidiano de nossas vidas, olhando para Jesus, eu dizia na missa, deixando que essa palavra, deixando-se possuir pela palavra. A palavra ela precisa estar impregnada. É como eu dizia a você, o que Jesus faria no meu lugar? Qual seria a atitude de Jesus? Como Jesus pensaria essa realidade? É sempre esse se confrontar entre o meu pensamento, as minhas atitudes e o pensamento de Jesus, as atitudes de Jesus. Quando acontece isso em nossa vida, aí sim acontece a conversão. Aí nós mudamos de fato quem somos e nos tornamos imagem e semelhança do Pai. É isso, fica o convite então para você que está nos acompanhando nesta manhã. O exercício de hoje, né? Está diante de uma situação na qual você está pensando em reagir de determinada forma. Pense, será que Jesus reagiria dessa forma também? É um exercício, né? Que a gente pode tentar praticar aí no nosso dia a dia. Como falamos, é desafiador.
mas é possível, a gente consegue. Vamos tentar fazer isso nesse dia de hoje. Antes de me despedir aqui do Padre Jadeilson, quero falar sobre o Sino Vox Patris. Eu estava assistindo ontem o Família de Amor, o programa começou de um jeito bem diferente, tem um sino lá pendurado, quero entender como é que está essa movimentação, a organização, a preparação para essa vinda do Sino Vox Patris aqui para a Trindade. A expectativa está grande. Exatamente. Então, desde 2004, né, quando foi iniciado esse processo de construção do Sino Vox Patris, nós tivemos então agora a concretização desse projeto, né? O sino vem para o Brasil, vem para a Trindade para fazer ecoar a voz do Pai, que nos convida a essa conversão, que nos convida a fazer a vontade dele na nossa vida. E então nós estamos nesse processo aí de trazida do sino. Nessa semana vai uma equipe do Brasil para a Polônia, onde lá nós teremos uma celebração de envio do sino, que percorrerá, né, um trajeto até o Brasil, até Trindade, e em breve nós vamos divulgar toda essa programação. Você que tem curiosidade de saber, de conhecer, no próximo domingo às 10 da manhã, nós teremos aqui na TV Pai Eterno a transmissão desta celebração de envio do Sino Vox Patris para o Brasil e também a explicação desse itinerário que acontecerá aqui no Brasil, onde os devotos vão ter a oportunidade de ter esse contato, essa proximidade com o sino aqui em Trindade, por onde ele passar também. Muito bem, você vai acompanhar tudo aqui pela TV Pai Eterno. A gente mostra ao longo da nossa programação sempre imagens do sino, né? Dá para perceber a dimensão dele, né? A gente vê ali que um ser humano fica pequenininho do lado e é uma expectativa mesmo que a gente está agora para a vinda, para esse trajeto que ele vai percorrer. São vários dias, né, em alto mar, depois aqui por terra, e a gente vai acompanhando, vai fazendo celebrações. As pessoas que estiverem no caminho vão poder também participar dessa vinda, desse sino para cá. É o maior, né, o primeiro e o maior romeiro dessa Romaria 2025. Vamos acolher esse sino aqui em Trindade com muito carinho. E é um sino que conta muito da história da devoção ao Pai Eterno, né, Padre? Exatamente. E nele está gravado lá um pouco da história dessa devoção, nascida aqui nas terras goianas e que, de fato, hoje ecoa para todo o Brasil e para o mundo também. E a partir de segunda-feira, olha só, segunda-feira, logo cedinho aqui no Santo Café, nós vamos ter notícias ao vivo lá da Polônia, né? Exatamente. Teremos pessoas lá na Polônia trazendo informações, né, de tudo que está acontecendo, que vai acontecer durante a próxima semana. E você que assiste o Santo Café, fique por dentro aqui, deixe sua TV ligada, porque o Wilk vai trazer informações novinhas de tudo que acontece lá na Polônia. É isso aí, em tempo real. Você vai ver tudinho aqui nas nossas manhãs, nas manhãs aqui da TV Pai Eterno. Obrigado, viu, pela presença mais uma vez. Ótimo. Até a próxima.